Oi, gente! Tudo bom? Gente, hoje a gente tá aqui com a Lari, uma levita maravilhosa, gente. E o quadro hoje é Louvor com Palavra. Galera, ela vai estar aqui falando um pouco da vida dela como cristã, como adoradora, né, Lari? Aí a gente vai estar fazendo algumas perguntinhas pra ela. Vamos adorar com uma música própria dela. Vai ser bem legal. Quem é a Lari pra você? Quem é a Lari? Ai, meu Deus, né? A Lari pra mim, eu acho que é bem o significado do meu nome mesmo, né? Na nossa casa, na nossa família, a gente costuma valorizar muito o significado dos nomes. Legal. Porque até antigamente na Bíblia as pessoas consideravam muito o nome das pessoas. E o meu nome significa cheia de alegria. E lá em casa sempre foi assim, né? Eu sempre fui a mais animadona e a minha irmã chama Raquel e significa ovelha mansa. E ela sempre foi a mais calma. Então, assim, eu sempre me considerei uma pessoa muito cheia de alegria mesmo. A Lari, assim, é uma pessoa que encontrou essa alegria, que não precisa, assim, das condições, das situações pra estar feliz. Só tá tudo bem. E vamos lá. E vamos, Legal, Lari. Lari, e vida com Deus? De que forma que você vê Ele, assim, na sua vida? Sua vida alegre. Legal. Na verdade, assim, meus pais eram pastores, né, de uma igreja, eles se formaram no seminário mesmo. E então, desde pequenininha, a gente sempre teve esse contato com Deus. Então, a gente tinha um culto devocional em casa, todo domingo era o cultinho da família. Que legal, então, isso é muito bom. A gente sentava e cada vez, era a vez de um ler um versículo. E tinha que ler o versículo e explicar o que significava, né? E era engraçado porque, tipo assim, alguém tinha que orar. Então, acabava o cultinho, alguém tinha que orar. Meu pai sempre colocava alguém pra orar. E se ninguém se disponibilizava a orar, a minha mãe, que era pastora, orava. Só que a oração dela era muito longa. Então, assim, ele falava assim, ninguém quer orar, sua mãe vai orar. Não, não vou orar, entendeu? Então, assim, por mais que tivesse brincadeira, a gente sempre foi motivada a isso. A conhecer a Deus, a saber quem Ele era. E assim, eu acordava às vezes 6 horas da manhã e via meu pai orando, né, ajoelhado na cama, via ele lendo a Bíblia. Então, por esse modelo, pela pessoa que ele era, pelo caráter que tinha, eu falei, não, eu quero Deus. Porque se Deus faz isso com a minha família e com a minha casa, então eu também quero isso pra mim. Então começou assim, né? Mas era bem superficial até a morte dele. Então, assim, a gente ia à igreja, a gente fazia as coisas, eu era envolvida em ministérios, mas o meu relacionamento de dependência de Deus não era realmente um relacionamento de intimidade. Eu orava, mas porque eu sabia que meu pai ficaria feliz, eu seria aceita pela minha mãe, era como se fosse uma religiosidade, né? Mas depois que meu pai faleceu, eu falei, Deus, ou eu vivo pro Senhor, ou eu não vou viver mais. Porque eu sei que se eu for pro mundo, se eu for fazer as coisas que todo mundo faz, encher a cara, tem gente assim que se revolta, né? Que não quer mais viver, que vai aproveitar a vida com outras coisas. E eu preferi escolher o Senhor. Então, a partir desse momento, com os meus 15 anos, aí eu fui conhecendo realmente um pouquinho do caráter dele, do amor dele, da graça dele e da paternidade dele. E aí, desde então, né, é um processo, a gente não para de conhecer. A gente e hoje em dia, assim, qual que é a forma que você vê ele hoje, assim? Porque, igual você falou, quando você era criança, você via ele de uma forma meio que você usava ele como um amuleto para agradar os seus pais. Era o cara lá de cima. E hoje, assim, qual que é a sua intimidade com ele? Como você vê ele? Legal. Deus antes era um Deus lá de longe, né? Era um Deus juiz justo, altíssimo. E hoje ele é um pai mesmo. Então, assim, quando meu pai falou, não, eu sou seu pai, né? Então eu vejo um Deus de perto, um Deus que se preocupa, um Deus que me ama, um Deus que não deixa faltar nada, assim. Esse mês eu vi que ia apertar e não tava dando algumas contas, assim. E tinha uma sentença que eu tava esperando há muito tempo sair na justiça. E saiu essa semana. Então, assim, eu sei que não tem faltado. Então, Deus ele não deixa faltar. Aquele que é filho dele entende essa posição de filho, de amado, ele confia que não vai faltar. Eu sempre falo pro meu esposo, Deus é Deus de detalhes. Ele parece que não, quando a gente tá desesperado, a gente não olha para as pequenas coisas. Mas ele é nesses detalhezinhos que ele acaba tocando. Por exemplo, no começo do mês você não sabia que lá no dia de pagar as contas você ia saber que ia faltar. Mas ele já vinha cuidando de cada detalhe para não faltar. E assim, analisando as suas atitudes com ele, em oração e tudo, isso é muito bacana, Lari.
Lari, e o que te faz querer ser cristã? O que mais te tocou, assim, pra você falar, não, agora eu é firme, igual você falou, né, quando você mudou nessa fase de adolescência, o que você fez querer mesmo? Assim? Então, foi, na verdade, assim, foi uma decisão, né, então, porque sempre foi superficial e tal, e aí essa questão da morte do meu pai, então eu falei assim, cara, quem que é Deus mesmo, né? Então, assim, o meu desejo de ser cristã é pra saber quem era Deus, porque o que é ser cristã? Então, nem isso eu sabia, nem isso eu entendia. Que, na verdade, cristão, a palavra cristão significa um pequeno Cristo, né? Sim. Mas como que eu vou ser que nem Jesus, que é filho de Deus, se eu não sei quem é Deus, eu não sei como Deus se move, qual a vontade dele, como Jesus se movia. Então, tipo, eu falei, Deus, e aí, né? E aí Deus começou a me ativar, porque logo depois que aconteceu tudo isso, eu decidi ser crente de verdade, não sei se existe isso, né? Eu comecei a cuidar de outras pessoas. Com 16 anos, mais ou menos, comecei a cuidar de outras meninas já. E meninas que tinham, que se cortavam, que tinham tendências suicidas, que se sentiam desprezadas pela mãe. E aí eu vi nelas a necessidade de um pai, eu vi nelas a necessidade de um Deus, de um amor. Então, isso cada vez mais, falava, não, eu preciso conhecer Jesus. Cada vez mais, para que eu mostre para as pessoas quem é Jesus. Amém. E o que ele fez na minha vida e o que ele pode fazer na vida delas. Sim. E é uma autoridade, né? A partir do momento que você entendeu aquilo, você viu a autoridade de Deus sobre a sua vida, você falou, não, eu quero passar isso, né? Sim. Porque é muito bom quando a gente vê uma coisa gostosa que a gente tá sentindo, a gente quer passar isso para outras pessoas também, né? E que nem você falou, né? Que ele é um Deus de detalhes. Porque assim, desde que ele faleceu, meu pai era o único que trabalhava. Minha mãe passou por um acidente e tal, não podia trabalhar. E nunca faltou nada na minha casa. Nada na minha família. Então, assim, nunca faltou comida, a conta nunca deixou de ser paga, a igreja foi lá e ajudou, deu cesta básica e tal. Então, assim, poxa, quanto mais você conhece um Deus que é bom e que te dá vida, e que, por exemplo, eu não passei por um estágio de depressão, eu não passei por um estágio de um luto, assim, de odiar Deus, de ser revoltada, eu não passei por esse estágio, né? E aí eu entendi o que é viver uma vida sendo cuidada pelo Senhor. Então, foi por isso, assim, eu acho que um dos motivos de ser um pequeno Cristo foi porque eu falei, não, as pessoas precisam conhecer quem é o Cristo. Porque eu conheci, né? No meio da tribulação, no meio da situação difícil, eu conheci Cristo. Então as pessoas precisavam conhecê-lo também. Você, assim, não se voltou, não revoltou contra Deus, se voltou pra Deus, né? Isso. Você não se revoltou com ele, se voltou pra ele, né? É interessante porque, assim, é lógico, gente, perdas a gente vai ter. Não adianta, né? Fácil. Tem uma música nova do Fernandinho muito legal que ela fala que as lutas vêm, que a irmã dele morreu com câncer, ele fez uma música assim a respeito disso. Então, assim, perdas a gente vai ter. Morte, a gente vai conhecer pessoas que vão morrer, né? Até nessa situação do corona, tem gente que morre, que falece. Mas, assim, Deus não deixa de ser Deus porque alguém faleceu. Né? A gente pode fazer perguntas. Eu fazia perguntas. Deus, por que o Senhor levou meu pai? Qual que era o propósito disso? Por que o Senhor me levou? Eu fiz perguntas assim. Mas eu fiz as perguntas para a pessoa certa, que é para o Senhor. Amém. Porque às vezes a gente pergunta, a gente não pergunta para ele, a gente se revolta e fala, Deus quis matar ele, Deus quis que eu sofresse. Já vai julgando. Exato, Deus me fez sofrer e eu vi o propósito de Deus em cada situação. Até na morte do meu pai eu consegui entender o propósito de Deus. Então foi o que me ajudou assim, a fortalecer e não desviar, né? Não sair. Que legal, Lari. Lari, e no seu trabalho hoje, o que você sente assim, que está sendo influenciada ou que você está influenciando vidas? É legal porque, que nem você falou sobre o impacto, né? A gente fez um curso de Libras lá na igreja, porque a filha do pastor é surda. E aí, pelo fato dela ser surda, desde os 15 anos eu tinha muita vontade de conhecer ela, de conversar com ela, de conhecê-la, assim. E eu aprendi Libras. E hoje eu sou intérprete de Libras concursada. Então, graças ao curso que eu fiz simples, né, de alguns domingos, eu tive acesso a Libras e aí também, consequentemente, hoje eu consigo trabalhar e atuar nessa área e ajudando pessoas, porque meu trabalho é justamente transmitir uma mensagem que os surdos não podem ter acesso ouvindo, né, mas sim pela língua de sinais. Que legal, e isso assim, você também impacta na vida de muita gente, né, Laura? Sim, expande bastante, né? É importante porque não é só um trabalho, é uma causa, você acaba se apaixonando. Então quando você vê um surdo numa delegacia, ou no mercado, ou numa loja que não consegue se comunicar, você já vai, você já ajuda. Isso, é isso que eu ia falar.
Não tem como você parar ali, não, eu só trapeço só no serviço. Expande, né? Sim, em qualquer lugar. Sempre que eu vou no mercado, eu tenho uma surda que mora perto da minha casa. E aí a gente se encontra, eu já traduzo pra ela. Enfim. Que legal, hein, Lari? Sempre atuando. E Lari, e como que você se identificou no louvor? Que até agora a gente conversou e tal, mas como que o louvor entrou na sua vida? Então, minha mãe, enquanto meu pai era pastor, né, minha mãe era ministra de louvor. Então ela tocava e cantava lá na igreja. Então você já tem uma base. Tinha só essa parte. E minha mãe ensaiava em casa. Então todas as músicas antigas, que até uns amigos me falam, nossa, você nem tinha nascido nessa música. Mas porque minha mãe ensaiava em casa. Tem até os livrinhos até hoje com as cifras. Que legal. E aí ela sempre louvava e aí a gente sempre tava junto, mas de todos ali, porque nenhum dos meus irmãos, assim, meu irmão mais novo toca e canta também, mas foi bem depois. Mas eu desde pequenininha, a mamãe fala assim, que com 4 anos eu pegava escova de cabelo, ia pra frente do espelho, colocava o CD da Ana Paula Valadão. Oh meu Deus, e aí ia cantar. Então desde pequenininha, eu lembro que eu tinha 6 anos, 6 ou 7, eu falei que eu queria entrar pra uma aula de canto, minha mãe colocou no coral. Então eu já fazia a aula, né? A gente fala assim, nossa, é um dom é até um dom, né? Mas foram aulas também, fiz aula de canto, desde então. Você tem bastante técnica também. Sim, bastante técnica, né? Pra cantar, pra impostar voz e tal. Fiz aula de teatro, então também aprendi a impostar voz com aula de teatro. Que legal. Bastante coisa. Aí foi indo, né? E aí com 15 anos eu já era ministra de louvor. Já ministrava louvor pros jovens. Na verdade, assim, com 11 eu já ministrava pro Kids. Né? Porque eu cheguei na ministra e falei, ministra, então eu quero cantar. Eu falei, mas meninas, é muito pequena. Como eu vou te colocar pra cantar? E aí me colocou com as crianças. Aí fui crescendo, entrei como ministra de jovens. E desde sempre, assim, desde os meus 13 anos, eu já compunha músicas. Que legal. Sempre escrevia. 13 anos. 13 anos. E não me esqueço delas. Todas elas ainda estão na minha mente, mesmo que não escritas. Legal, né? E essas músicas, quando você compunha, assim, era um secreto, né? Sempre. Sim, sim. Assim, sempre que eu tava nesse momento de oração, né? Que eu gosto muito da manhã. Eu gosto de acordar e tocar, principalmente no sábado, assim, que a gente fica mais contemplativo, né? Mais quieta. E aí eu cantava sem violão, porque eu não sabia tocar. Tocava assim de 2 anos, 1 ano pra cá. Mas assim, fluía melodias na minha mente, fluía a letra, eu escrevia e gravava. Que legal, hein? Até hoje. Que legal, Lari. Então vamos ouvir uma? Vamos ouvir uma. Legal. Ai, meu Deus. Então, gente, é o seguinte, eu não toco violão, entendeu? Eu sei notas, é diferente. Mas dá pra pelo menos montar algumas composições com elas. Vou tocar uma que porque cada música minha, ela foi composta num período de tratamento. Nenhuma música foi assim, fluiu, entendeu? Foi um negócio assim, eu tava passando por um momento de tratamento com Deus. E aí Deus foi ministrando e as minhas músicas eram orações cantadas ao Senhor. Que legal, hein, mano? Então, assim, eram orações mesmo. E aí essa foi quando eu vim para o ministério que nós estamos hoje, né? E eu até falei que eu estava sem planos, não tinha mais sonhos, não tinha mais o que fazer, porque a gente passa por frustrações na nossa vida. Mas o Senhor é o Deus que governa tudo, né? E aí ele falou, então deixa eu cuidar da sua vida, deixa eu tomar o controle, deixa eu cuidar dos seus sonhos. E aí, de onde veio a música, eu tomo controle de tudo. Gente, ela vai tocar aqui, pra quem quiser conferir essa super canção, super legal. Vai estar no Spotify também, né? Já tem. Tá? Procura lá, é Larissa Assiste. Isso. Tomar
faça tua vontade, seja aqui na terra como no céu. Todo poder é teu, Deus, força, honra e glória, tudo te pertence, inclusive eu. Venha o teu reino, faça tua vontade, seja aqui na terra como no céu. Todo poder é teu, Deus, força, honra e glória, tudo te pertence, inclusive eu. Tudo te pertence, inclusive eu. Tudo te pertence, inclusive eu. Amém. Que música, hein? Meu Jesus. Lari, caminhando pro final, Certo. a última pergunta, Tá. não menos importante. E a eternidade? O que você vê assim como eternidade? Caramba, uma pergunta que parece fácil, né? Mas não é fácil não. Bom, é o seguinte, eternidade pra mim é o sentido e é o alvo, é o motivo, né? Porque nós não somos seres terrenos, seria muito estranho pensarmos que a nossa vida é limitada ao espaço-tempo que nós vivemos aqui, né? E o Senhor tem mostrado sobre essa vida atemporal, fora desse tempo aqui, com Ele. Então, para mim, vida eterna é uma vida de relacionamento constante e ininterrupto com o Senhor, que começa aqui, eu creio que quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor, nosso Senhor e Salvador, e nós iniciamos esse relacionamento com Ele começa a mudar a nossa visão de coisas tão simples para a terra, porque a gente às vezes está tão apegada a coisas materiais que nem dinheiro, relacionamento, frustrações ou alvos de emprego, né, tem um status, né, a gente procura tanto pelo status e esquece que a vida não termina aqui, né, a nossa vida não termina aqui, ela é uma vida que o Senhor preparou para nós estarmos continuamente com Ele, porque o Senhor é um Deus de relacionamento. Então Deus ele ama se relacionar conosco, é por isso que Ele é um Deus eterno e Ele nos criou com a eternidade dentro de nós, né? A Bíblia diz em João que o Senhor colocou a eternidade dentro de nós, então é o nosso espírito. Então eu creio assim, espero e desejo me aperfeiçoar para que no dia que eu chegue para a eternidade eu seja alguém que consiga desfrutar dessa eternidade, né? Então é isso, a eternidade para mim é uma vida de relacionamento constante e ininterrupto com Deus. Amém. Gente, essa foi a entrevista com a Lari, essa mulher de Deus, levita. E foi muito bom. Galera, quem quiser também saber mais da Lari, vai lá no Insta dela. Qual o seu Insta, amiga? Larissa assiste. Vai lá, quem quiser fazer pergunta pra ela, pode mandar no direct que ela responde, tá? Foi um prazer, amiga. Foi um prazer. Gente, Deus abençoe. Esse canal é benção. Aproveite. Galera, e pra quem quiser conferir mais do nosso canal, a gente tem outros vídeos também. Se você ficou com alguma dúvida sobre as perguntas que a gente fez pra Lari, pergunta aqui embaixo nos comentários ou manda lá no Instagram que a gente vai responder, tá? Com muito carinho. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus.